Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira, hoje dia 1º de outubro. 1º de outubro. Iniciamos um novo mês, então. Bom dia, Haroldo, tudo bem? Bom dia, Nayara Moura, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores aqui da TV Vila Real. Olha, gente, hoje vamos dar seguimento à primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. A ordem foi definida por sorteio entre os representantes dos candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. E o convidado de hoje será o candidato do Podemos, Abílio Júnior. Então fica aqui com a gente que daqui a pouco, para o final do programa, a gente inicia essa entrevista de 30 minutos, que também tempo definido entre os candidatos e a direção. Mas eu quero começar a notícia de frente de hoje falando desse calorão, hein, Haroldo? Nossa Senhora, ontem foi um dia praticamente insuportável e tudo indica que nós possamos ter mais calor ainda até sábado ou domingo, chegando a 47 graus. Algo absurdo. Olha, a gente tem imagem desse sol, esse sol que a gente tem um ditado que fala, ô lua, né? Sol aí, as imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Valdeir Moraes. Esse sol que o Valdeir está pegando é no Rio Cuiabá, não é isso? Ele está lá na Orla do Porto? Orla do Porto. É isso? Ponte Sérgio Mota. Então, Valdeir Moraes trazendo pra gente, olha o sol, gente, tá doendo aqui já, tá doendo nas costas, só de ver. Lembrando que Cuiabá registrou ontem, né, a cidade mais quente do mundo. E o dia, né, a temperatura o dia mais alta. Quente, temperatura mais alta do mundo. Só esse ano nos Estados Unidos, 200 pessoas já morreram de calor. É isso que eu ia falar, eu lembro daquela onda de calor, acho que foi 2 anos atrás na Europa. Isso, na Europa também. Quanto gente? Grécia. A gente acha que não, que só o frio mata, mas o calor hipertermia, mata né? também. Você tem calor mata. Calor você mata, com certeza. E, gente, tem que se cuidar muito. Água é fundamental e protetor solar nessa época. A temperatura foi a mais alta da história. Foi registrada ontem. Da história. É impressionante. E olha só, na sombra foi registrado 44 graus. Agora você imagina quando você entra no seu carro, ou então quando você está no meio da rua ali, você sente aquele sol, qual que é a temperatura que marca? Na sombra, 44. Eu percebo lá em casa, não só os seres humanos sentem essa onda de calor excessivo, mas também os animais. Lá em casa, por exemplo, os cachorros, a Lolita, por exemplo, ela chega a deitar de barriga para cima de calor, de tão calor que vão ali no box do banheiro e ficam deitados próximo ao box, que é um lugar mais úmido, né? Justamente por conta do calor excessivo. Tá, pois é. E aí deixa eu trazer essa matéria então do GD, do portal Gazeta Digital, porque Cuiabá quebra recordes de temperatura mais alta da história na quarta-feira. O termômetro de Cuiabá, os termômetros registraram 44,2 graus na tarde de quarta, quebrando assim um recorde de temperatura mais alta da história já registrada na capital, é o que apontam os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. A temperatura alcançada pela cidade é a mais alta já registrada pelo Instituto desde o primeiro ano que começaram a fazer esse registro, que foi em 1911. O momento mais quente da história cuiabana foi acompanhado pela umidade relativa do ar de deserto, 10%, que é um nível já considerado crítico pela Organização Mundial de Saúde. Com base nas previsões feitas pelo INMET, novos recordes deverão ser quebrados nos próximos dias. Olha só, gente, se prepara, porque a temperatura prevista para o fim de semana é de 47 graus. Isso mesmo, 47 graus, que Deus nos ajude. Neste cenário, apesar das primeiras chuvas, né, marcarem o fim da seca, já deveria ter caído, né? Uma chuva mais intensa aqui, não deveria? O desmatamento contribui muito com isso, né? Na verdade, em 2005, eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional na Finlândia, em Helsinki, e lá eles já apresentaram um relatório para os principais líderes mundiais que estavam lá nesse congresso internacional em 2005. E já apontava exatamente essa alta temperatura para os próximos anos, né? A verdade é que os países ricos precisam repensar, né? Precisam pensar essa questão do clima no mundo, né? De que forma tratar a questão da natureza, como tratar
o controle exatamente disso, porque nós temos um desmatamento não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros países, que cresceu muito, né, por conta da demanda alimentar mesmo, que aumentou. Veja bem a China, por exemplo. A China tem ele tem 7% do seu território arável, que dá para se produzir alguma coisa. Ela perde 1% ao ano. 80% dos rios na China são praticamente poluídos. Você não tem como ter absolutamente nada da China. Mais de 1 bilhão de pessoas que precisam comer, né? Então ela é a maior compradora do mundo de commodities, tanto é que tem relação internacional com o Brasil, especificamente com o Mato Grosso, na compra da soja, carne e por aí vai. É algo bastante preocupante, né? E tudo está relacionado exatamente a isso, essas produções extensivas, né? Milhares de hectares de plantio. Você retirou a árvore, você desmatou, certamente você está promovendo um desequilíbrio na natureza. Pois é, e esse desequilíbrio, essa falta de chuva, a chuva que já deveria, né, ter caído com mais intensidade com a chegada da primavera, claro que afeta também a alimentação, afeta a agricultura. Os animais, aqui, afeta tudo. Mato Grossense, afeta a pecuária e vamos esperar, né, que realmente não seja, que isso não se repita nos próximos anos. Deixa eu ir aqui falar de Cláudia, gente, porque a gente registra um calor muito forte aqui na capital, na região metropolitana, e olha só, em Cláudia, um temporal. Cláudia que fica aí a uns quase 500 quilômetros de Cuiabá, e olha o temporal que foi registrado em Cláudia. Chuva muito forte, vento, né, acompanhado de muito vento, aí a gente sabe o que vem com isso, queda de árvore, enfim, destruição mesmo, telhados, casas destelhadas, temporal em Cláudia. E aí, o nosso telespectador, olha só a situação, ali no estabelecimento comercial, né, registraram aí esse temporal e vai arrastando tudo. E a gente já teve registro de temporal bem parecido aqui em Cuiabá, na região metropolitana. Já era para ter começado, né, Haroldo? Mas como eu falei, realmente é um ano atípico, um ano com uma estiagem muito mais prolongada do que os outros anos. Tomara que não se repita em 2021. Segundo especialistas, não deve se repetir, viu? Foi um ano realmente atípico. Nós tivemos aí recentemente uma chuva de granizo em Várzea Grande. Eu não me lembro de ter visto. Aqui, Cláudia ainda, olha só o que eu falei, da destruição quando vem um temporal desses, né? Um temporal como esse em Cláudia acabou arrastando um monte de coisa. E aí, a natureza, ela reage proporcionalmente à ação humana. Isso é fato. A gente tem alta floresta aí, Haroldo. Também teve temporal em alta floresta. Olha a situação também de como ficou a cidade depois de um temporal da primavera, né? Que a gente fala aí a cidade de alta floresta também com destruição por conta da chuva. Aí as imagens que é de um veículo de comunicação local, é isso? Só Notícias, site Só Notícias. Então aí, isso que é lá do Nortão, né? Situação ali, então, no Nortão choveu. Olha, antes eu quero só destacar aqui que o nosso telespectador participa já no A Notícia de Frente, fala: poxa, Nayara, coitado dos menos favorecidos, que se tem um ventilador em casa ainda, e esses bairros ainda falta água. Quem está mandando é o Ismael, aqui do Jardim Guanabara. Ele está falando assim: coitados, né, dos menos favorecidos. Aí o que acontece, gente? A gente está no momento de pandemia, a gente está numa época de calor intenso, calor que nunca foi registrado, a gente está numa época de estiagem prolongada. Infelizmente, a gente ainda se depara com velhos problemas, como abastecimento de água, que em Cuiabá tem pontuais, enfim, é mais difícil de você ver quando acontece por conta de uma manutenção, mas em Várzea Grande a situação é triste. É triste há muitos anos. É triste, é humilhante, deixa de ser triste, passa a ser humilhante, porque daí o cidadão fica tendo que ligar lá no DAI: ai, por favor, manda o caminhão-pipa aqui, porque ninguém está suportando. Aí a gente sabe como que funciona, né? A demanda é muito alta e não dá conta do recado. E aí quem padece, no fim das contas, é a sociedade. E depois o candidato vai lá, bate na porta e fala: olha, eu prometo trazer água aqui para o seu bairro. Exatamente. E essa conversa sempre existiu, nós sabemos disso, né? Não tem cabimento, por exemplo, uma cidade que está ali próximo, ao lado do Rio Cuiabá, né? Você ter um número de poços artesianos fora do comum, descontrolado. E essa época é a época que começa a furação de poço artesiano para poder, muitas vezes, trocar em voto.
Nós sabemos que é assim mesmo que funciona e sempre foi assim. Nunca se teve um gestor que realmente pensasse a questão da água, da infraestrutura básica para os munícipes de forma plena, planejada, de forma alguma. Tanto é que este ano explodiu por conta da estiagem, por conta das temperaturas altas, por conta da baixíssima umidade, a população sentiu, já vinha sentindo, sentiu mais ainda e começou a espernear, começou a reclamar e com razão, sem dúvida alguma. E o ponto central do debate em Várzea Grande esse ano, não tenha dúvida disso, entre os candidatos a prefeito, não é só aquele que vai apontar o problema, tem que deixar bem claro isso. O problema da água, isso é perceptível. O mais importante é aquele que for apresentar a melhor solução para o problema da água em Várzea Grande. Esse sim poderá ser o seu candidato. Solução rápida, né, Haroldo? Rápida. Mas não é solução assim, vamos botar caixa d'água nas casas de todo mundo, vamos fazer mais... Não é isso, é fazer realmente um centro de tratamento, né? um centro de distribuição de água limpa para todo mundo. E a gente já tem mais reclamações, daqui a pouco a gente volta com os telespectadores, que agora a gente vai ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre o lançamento da Operação Piracema, que acontece hoje. Eu quero, antes do Oliveira falar sobre o lançamento da Operação Piracema, já temos o Oliveira. Oliveira, só explica para a gente sobre aquela fumaça que foi registrada na segunda-feira aqui em Cuiabá. A gente acabou dando uma notícia aí errada, mas o Oliveira ele tem essa notícia completa para a gente. Aquela fumaça não era queimada do Pantanal, é isso? Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, professor. Realmente, né, há 2 dias, depois daquela chuva que caiu no entorno da capital, formou-se aquela chamada bruma seca, né? Quando há uma precipitação no entorno da cidade, né, essa condensação, e aí essa bruma seca dá a impressão de ser fumaça, que mais tarde se dissipou com os ventos e com as altas temperaturas. Muita gente acordou preocupado, pensando que eram novas queimadas aqui próximas à capital, mas na verdade era este fenômeno da natureza, a evaporação. Pena, né, que esta água que caiu, que foi pouca, subiu e não desceu de novo, né? Então ficou a impressão de ser fumaça, chamada bruma seca. Bem, Nayara, nós estamos aqui na ponte Sérgio Mota, Várzea Grande, Cuiabá. Uma bela ponte e esse visual bonito aqui que o Valdeir vai mostrar para vocês. Isso porque a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA, e o Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental lançam daqui a pouco, às 9 horas, a Operação Piracema. Durante o período de defesa da Piracema, as ações fiscalizatórias serão intensificadas para garantir a reprodução dos peixes e manutenção dos estoques pesqueiros. O lançamento ocorre às 9 horas na rotatória da ponte Sérgio Mota, aqui onde estou, em Várzea Grande, com a presença de agentes de fiscalização da SEMA e da Polícia Militar. Este período de defesa da Piracema aqui no estado de Mato Grosso começa hoje, 1º de outubro de 2020, e vai até o dia 31 de janeiro de 2021 do ano que vem. E atenção, estão incluídos na Piracema, não pode pescar nesse período, os rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia e Tocantins. Será proibida a pesca tanto amadora quanto profissional. Mas se eu for pego pescando, não pode. Olha aqui, as multas. Quem desrespeitar a legislação poderá ter o pescado e os equipamentos apreendidos, além de levar uma multa que varia de R$1.000 a R$100.000, com um acréscimo de R$20 por quilo do peixe encontrado. Todo produto de pesca que é oriundo de outros estados ou outros países deverá estar acompanhado de comprovante de origem, sob pena de multa, perda do pescado e dos petrechos, equipamentos de instrumentos utilizados na pesca. Agora, que beleza, né? Vou até pedir para o Valdeir mostrar de novo esta bela imagem, apesar deste longo período de estiagem. Neste ponto que nós estamos, o rio está muito bonito, né? É daqui para o Pantanal, o rio está descendo para o Pantanal mato-grossense. Nós estamos vendo aqui peixes pulando na água, aves pescando, uma cena muito bonita, diferente da parte de cima do rio. Da ponte Júlio Miller para cima, dá para atravessar praticamente a pé. O rio está muito baixo, muito seco realmente, e as pedras lá próximas à ponte Júlio Miller dá para você ver, né? E o manso que foi construída, a usina hidrelétrica, é que controla essa vazão. Por que Cuiabá não teve mais enchente? Porque fizeram o manso. Só que, por outro lado,
tem pantaneiro, nascido e criado ali, Porto Cercado, aquela região, que diz o seguinte, que essa seca do Pantanal também teria como um dos responsáveis esta usina do Manso. Um assunto polêmico, né? Que depende de estudos científicos para se comprovar se realmente a usina pode ter influenciado nesse fluxo, neste ciclo natural do Pantanal, que é de 6 meses de seca e 6 meses de chuva, né? Vamos aguardar. Voltamos com você, Nayara, professor. Bom dia, obrigada, Oliveira. viu, Oliveira, pelas suas informações. Um ótimo dia e só registrar aí. Primeiro, obrigado, Oliveira, trouxe informação correta. Fumaça, né? Trouxe informação correta pra gente. E que imagem linda, hein? Que imagem linda. E não era fumaça, era bruma seca. O americano chama isso de haze. Haze é quando você tem a condensação do vapor de água com poeira. É um efeito fotoquímico, né? Bastante interessante. Você queria complementar na hora que o Oliveira veio? Não, exatamente isso, né? Complementar exatamente isso, a famosa bruma seca. Olha, gente, e a Assembleia Legislativa convocou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, para apresentar o relatório de execução de obras rodoviárias. Vamos acompanhar. O secretário de Estado apresentou ao Parlamento projetos de pavimentação já contratados e outros em processo de licitação. Para 2021, a pasta programa pavimentar 21 estradas em Mato Grosso, totalizando mais de 1.170 quilômetros. As principais regiões são Araguaia, Xingu, Centro-Norte e Baixada Cuiabana. 350 pontes de madeira serão substituídas por concreto. Mas até a final da gestão, Mauro Mendes amete ter mais de 5.000 pontes de concreto para melhorar o escoamento da produção agrícola do estado, que bate recordes históricos em grãos e proteína animal. Nós estamos fazendo hoje um programa de mais de 5.000 pontos de concreto nas estradas vicinais, também nas estradas estaduais, de pequeno porte, bem dizer. E vamos, até o final de 2022, se Deus quiser, entregar 350 pontos de médio e grande porte dentro do estado de Mato Grosso. O estado implementa também ampliar as concessões de rodovias, ao todo pedagiando mais de 900 quilômetros em 3 lotes. Nós temos agora, no mês de novembro, a licitação, né? Abertura de propostas, os editais já estão na praça. E no dia 26 de novembro nós temos a abertura das propostas. Esperamos que a gente consiga fazer essas concessões, porque nós temos para o ano de 21 e 22 mais concessões a serem feitas. Mesmo diante de lançamentos de obras estruturantes para Mato Grosso, tem inúmeras obras inacabadas. As da Copa do Mundo de 2014. 6 anos após a realização do Mundial, 8 obras ainda não foram finalizadas. Entre elas, a Arena Pantanal e a Trincheira Jurumirim Trabalhadores, que tiveram os contratos judicializados. A Arena tem 98% das obras executadas. A Trincheirona está com 97,8% dos trabalhos concluídos. O Cote do Pari teve 70% das obras concluídas, mas sofreu com a ação do tempo e de vândalos. Já a duplicação da Avenida Arquimedes Pereira Lima, com 70% dos trabalhos concluídos, apresenta inúmeros vícios e problemas decorrentes da má qualidade da obra, que passa por uma revisão. E também tem ainda o VLT. O Cote do Pari, nós estamos finalizando um projeto para fazer adequação para ser um órgão de extensão de formação da CESP. Avenida Arquimedes Pereira Lima, nós demos o prazo final à empresa para ela fazer as adequações na planilha dela, porque nós já temos o que tem que ser feito e ela tem que concordar ou não concordar. Se não concordar, nós vamos acioná-la judicialmente e vamos lançar uma nova licitação. A Trincheira Trabalhadores Jurumirim já entra em processo de licitação agora, eu acho, não sei até se já foi publicado, porque é muita coisa, eu acho que está sendo publicada agora a obra da Trincheira Jurumirim Trabalhadores. Entregamos 2 obras, que foi a Avenida do Barbado e o Cote da UFMT. E por final vai ficar o VLT, que nós vamos dar uma solução em breve para ele. Em relação às obras e à má qualidade do serviço executado, o secretário questiona os órgãos de controle. Nós temos alguns desperdícios de dinheiro
e que eles precisam ser sanados. Muitas vezes a gente é chamado no órgão de controle para resolver pequenas chamadas de atenção para resolver alguns problemas que não trazem prejuízo. Agora, é inadmissível nós estamos com um programa que foi começado no ano de 2012 e até hoje não temos concluído esse programa. Então, as medições de reajustamento são algo impensáveis. Temos programas que começaram no ano de 2014 e que não terminaram. Para o presidente da Comissão de Infraestrutura, o deputado Valmir Moreto, que convocou o secretário de Estado para prestar esclarecimentos, o saldo seria satisfatório. Temos que reconhecer o avanço que o Estado tem dado na questão da infraestrutura no estado de Mato Grosso. Os números apontam, e ali há pouco atrás eu até chamei a atenção para as pontes que nós estávamos. Estava ali 55 pontos para o concreto, 20 do FETAB e agora desse programa novo. A gente tem aí o presidente, primeiro falar, né, dessas obras antigas que vão serem retomadas, isso é importante. Agora, destacar uma fala ali do secretário, você imagina, desde muito tempo a gente está falando dessas obras, Haroldo. Exatamente. O Marcelo Padeiro, eu o chamo assim porque eu conheço há muito tempo, ele é muito competente e é um dos bons secretários do governo Mauro Mendes, sem dúvida alguma. E é do ramo, conhece, sabe o que está fazendo, é uma pessoa íntegra, honesta, né? Está fazendo o melhor de si. Isso realmente eu tenho tranquilidade em falar dele com relação a isso tudo, né? Agora, ele pegou uma bucha, pegou uma situação extremamente difícil, você está retomando essa questão das pontes, retomando algumas obras importantes para o Estado, principalmente com relação à logística, porque nós somos um Estado eminentemente rodoviário, um país rodoviário, que precisa escoar a soja, precisa escoar o algodão, o milho, tudo que a gente produz. E para chegar até o porto de Tubarão, o porto de Santos, enfim, né, precisa toda essa estrutura. Claro que é importantíssimo. Além de tudo isso, ele tem as obras que ficaram para trás da Copa do Mundo, aquela roubalheira toda que nós conhecemos e conhecemos muito bem, dentre elas o VLT. Na fala dele, todas as obras que ficaram para trás, ele deu uma certa solução, né, para poder resolver isso de forma a médio e curto prazo. Mas o VLT, ele disse assim, nós vamos achar uma solução. Quer dizer, para ele também é muito difícil, porque é uma situação que envolve muito dinheiro, tem um gasto excessivo mensal para se manter o VLT parado, né? Enfim, é muito complicado, mas eu espero que o governo Mauro Mendes dê realmente uma solução plausível, porque é isso que a sociedade quer, é isso que a sociedade precisa para um investimento altíssimo de mais de R$1 bilhão. Olha, e a gente acompanha agora uma resposta aí do presidente Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa, que falou ontem com a imprensa sobre a aprovação em primeira votação da proposta de emenda constitucional que garante a reeleição para a presidência do Tribunal de Contas do Estado. Se já era um paraíso, agora não temos mais dúvidas. O projeto polêmico foi votado ontem. Confira. O Tribunal de Justiça acabou de aprovar a reeleição. O Ministério Público tem reeleição, a Assembleia Legislativa tem, o Congresso já está trabalhando na reeleição. Então eu acho que é justo, lá o projeto que foi colocado aqui, ele permite uma única reeleição para presidente e para o Ministério Público de Contas. Então é justo isso, eu acho que foi aprovado em primeira e vamos aguardar a segunda votação. Hoje pela manhã o governador anunciou o envio da LOA para a Assembleia, só que a LDO nem foi votada aqui ainda, presidente. Não foi, mas isso não tem problema nenhum, nós vou segurar a tramitação da LOA até a aprovação da LDO, porque uma depende da outra. Então aí a Assembleia faz essas correções através das comissões, de orçamento que tem aqui, que é uma comissão muito atuante, então não vejo problema nenhum nisso. Você acredita que vai até no último prazo, lá no mês de dezembro, esse trâmite todo? Pode ser até que atrase, dentro de janeiro, mas se precisar a gente vai para janeiro, sem problema nenhum. Queria que você comentasse também a aprovação do projeto do senhor das ferrovias. O projeto que passou em Olha, nós estamos lutando, o sonho dessa ferrovia, ele é mais do que centenário, né? E é bicentenário, desde os anos 1800 já se fala
em ferrovias aqui, então no início do século já se falava muito nisso. E é um sonho antigo. O senador Vicente Buono passou a vida política dele lutando por isso. Então, essa é uma tentativa nossa de dar poder ao governo do estado para que ele possa fazer a concessão e a ferrovia chegar aqui. Já conversamos com os presidentes das empresas que têm a concessão até Rumo Norte. Eles disseram que estão dispostos a fazer até Cuiabá, se conseguirem essa autorização. Então, é um passo importante para que a ferrovia chegue aqui. Devia votar era para parar com a indicação ao TCE, né? Realmente o Tribunal de Contas do Estado tem desde de nomeações, né, desde indicações, é um escândalo atrás do outro. Até hoje, essa questão do desvio de 52 milhões de reais, aí você vê, por exemplo, esses que foram afastados continuando recebendo o salário normalmente. Que trabalhador brasileiro tem esse tipo de coisa, esse tipo de regalia, esse tipo de privilégio? Considerando que a nossa justiça ela não é célere, ou seja, não tem velocidade suficiente para realmente punir as pessoas, ou pelo menos sentenciar as pessoas que possivelmente desviaram ou cometeram algum tipo de crime. Então é um escândalo atrás do outro, tem inúmeros privilégios, infelizmente. Pois é, vamos para um breve intervalo. Na volta tem participação dos telespectadores. Só lembrando que hoje a gente dá seguimento à primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E hoje, a ordem que foi definida em sorteio, hoje a gente vai receber o candidato do Podemos, Abílio Júnior. A gente já volta.